Fala galera, bem-vindos ao Brainiacs, o novo programa da RWC TV. Estamos aqui com Lucas Gonçalves, mais conhecido como Galego, né? E eu, Leonardo Fraga. E eu, Thiago Souza. Nós já estamos no meio de um papo aqui meio frenético, aqui meio interessante. Queimando o cérebro já. Queimando o cérebro, como já diz o programa, né? Falando sobre exploração espacial. Olha onde é que a gente estava viajando, bem longe disso já. Exploração espacial e as tecnologias que não são expostas para o público, né? Exatamente. Até que ponto estamos tendo contato com novas tecnologias? Ou qual o limite temos de tecnologia? Que ponto o planeta tem para explorando, né, o estudo que ele vem fazendo para explorar o espaço, né? O que os Estados Unidos, a Rússia, a China, o que eles têm para explorar o espaço? Não mostrou pra gente ainda. Será que é só aquele planinho de Marte, fazer a colônia? Mas tem muito mais coisas a ser estudado. Um negócio que a gente achou interessante, que a gente acha primitivo, é utilizar a quantidade absurda de combustível fóssil para levar uma nave para o espaço, né? E a gente estava até pensando que tem alguns métodos que podem ser utilizados como assim, ó. Um exemplo, tem aquele tipo de balão. Tem balão, como tu falou do cara lá do Red Bull. Ele chegou a um limite ali que se ele subisse mais, ele poderia ser jogado para fora da Terra. Continuar não ter o retorno. Não ter o retorno. Tem coisas que chegam lá, né? Eu acho que a estratosfera é a última camada. Não sei se é a estratosfera, depois procura. Porque tem vídeos na internet que o que eles fazem? Eles botam um balão um balão que vai até o infinito lá e botam a câmera lá, GoPro com x-salada ou qualquer coisa. Eles vão até o limite do que é permitido e o balão estoura, não aguenta, porque o vácuo ele tem aquela pressão. Exatamente, a pressão. Esse é o ponto. Essa é a linha que a gente tem que passar. Daquele ponto ali, o que a gente imagina? Que é uma nave, uma estrutura dando um toquezinho de motor, o motor dá um só um toquezinho já empuxo, tá no vácuo. Um empuxo já está lá em cima. A ideia é que, será que nós estamos com contato com toda essa tecnologia? Há muito tempo atrás eu lembro de ter visto numa revista, não lembro se foi super interessante, não sei se foi na internet, enfim, que uma faculdade de Taiwan conseguiu fazer um processador numa velocidade gigantesca. E de uma hora para outra acabaram com o projeto. Sumiu o projeto. Pô, se uma faculdade, estudantes universitários conseguirem fazer que um processador chegasse numa velocidade tão grande, tão alta, e as empresas como Intel, como AMD, como a Transmeta na época, não conseguem fazer a mesma coisa. Mas será que eles não conseguem ou ideia comercial? Vão vender o Pentium 4, vão vender o Pentium I? É que nem aquele esquema, né? Lembra quando lançaram o PS2? Sim. Que o processamento dele era muito superior aos computadores da época e teve até um problema de quais os países que poderiam ter o PS2. Que eles poderiam pegar alguns, fazer... É que nem quando lançaram o PS3. O PS3 virou servidor, botaram vários PS3. A GPS dele é gigantesca, tanto que teve, segundo consta, um dos países aí, desses países que adoram terrorismo, comprou para usar o processamento como cabeça, né? Então, se tu olha pro videogame, ele já é absurdamente superior a computadores pessoais. Imagina o militar, o uso militar, o que eles têm guardado, né? A tecnologia militar, exatamente. Aqueles satélites que pegam as imagens ali em tempo real das operações no Afeganistão, no Iraque, que vem aparecendo muito aí. Isso aí é uma tecnologia absurda, é uma tecnologia muito elevada que nunca chegou na gente. Só pensar nos drones, 1% daquilo. O drone já é uma baita uma tecnologia. Imagina um avião não tripulado, de pequeno tamanho, mas está lá rodeando e fazendo um mapeamento perfeito da região. Vocês sabem que a Skynet existe, né? A Skynet existe, exatamente. A Skynet existe, um grupo, uma família de satélites chamado Skynet, que é de uso militar, e eles não dizem qual é o uso daqueles satélites. Qual a função. Qual é a função daquilo. Qual o fim. E assim, o interessante é que eles têm essa tecnologia. Para nós, antigamente, era só um filme, né? Não passava de um filme. Agora, então quer dizer que Skynet existe. E muita coisa que existe nos filmes a gente tá tendo contato. Tá vendo coisas que eram meio lunáticas e hoje chegam ao nosso contato. É que tem um negócio, hoje em dia a gente usa o GPS. Mas foi por causa do Clinton, né? Porque o GPS? É. Não sei. A gente não... Ele meio... Tudo mudou em 2000, né?
A 2000, a tecnologia deu um avanço. De 2000 pra cá. Porque o GPS era só pro uso militar norte-americano. Sim, sim. GPS. Micro-ondas. Era igual a micro-ondas, era igual a N outros produtos que nós temos em casa. O Teflon, a panela de Teflon. A comida em embalagem de pasta de dente. Daí a gente usa o GPS hoje em dia e, que tecnologia, mas esse GPS já existe há muito tempo. Os satélites já precisam até ser trocados. Exatamente. De tão velhos que já eles são. estão. Exatamente, e a gente voltou para nossa ideia inicial, que era o espaço. Um negócio muito interessante assim, que existe, se não me engano, 3 camadas de gravidade da Terra. A primeira camada onde fica os satélites de comunicação. Sim. Isso no espaço. Isso, na Terra, a primeira camada fica os de comunicação. Se eu não me engano, a segunda fica alguns satélites de comunicação e meteorológico. E na terceira ficam os GPS. Essa terceira camada. E o que mais pode ter nessa terceira camada é que eles não falam pra gente. Mas o lance é o que tu falou aí, da Skynet. Porque a Skynet existe, mas nunca foi divulgada. Por que nunca é aberto falar da Skynet? Porque a ignorância é uma bênção, né? A ignorância é uma bênção. É um papo bom esse. É verdade. A ignorância é uma bênção. Claro, quanto menos soubermos, melhor pra eles. Por que a educação no país não é prioridade? Porque a ignorância é uma bênção. Eles conseguem manter o controle da nação através da ignorância. Exatamente. Se todo mundo pensasse, não, eu vou estudar, eu vou ser um cabeça e eu vou querer fazer um projeto, eu quero tocar o país pra frente. Mas não. É onde entra a falta de opinião própria. Exatamente. Que é o que a gente está defendendo. Cada um tem uma ideia diferente sobre o mesmo assunto, sobre o mesmo tema. Só que até que ponto tu está tendo acesso àquela informação? Eu vejo que todos têm acesso à mesma informação desde que tenham um pouco de vontade. Mas eu moro num X lugar. Pô, se tu mora numa ilha, beleza. Eu quero me informar, mas tem uma biblioteca. Mas assim, eu quero me informar principalmente por causa da minha prioridade. Qual é a minha prioridade na vida? Qual é a prioridade do brasileiro, por exemplo? Qual é a prioridade do brasileiro? É sobreviver. Não é? Arrumar uma maneira de trabalhar, de estudar, arrumar um emprego melhor, alimentar a família. A minha, eu acho que desde a infância. Acho que desde a minha infância, o que diferencia algumas pessoas de outras, a gente aqui que tem a capacidade de discutir esse tipo de assunto. Por quê? Qual a tua prioridade? Não é só sobreviver, mas buscar conhecimento. Conhecimento, exatamente. Tu busca desde a tua infância, por isso que tu é um pouco diferenciado da pessoa que só vive, né? Da pessoa que só vive. Se tu lês, tu já adquire conhecimento em apenas um livro. Curiosidade. Quantas pessoas no Brasil já leram um livro? Né? Quantos sabem o que é ler? Quantos sabem o que é ler? Por que o brasileiro não tem gosto por ler? Né? Se todo mundo lesse, ia ter um pouco de... Por que o livro... Hoje tá até barateando um pouco, mas porque ele sempre foi caro no Brasil. Porque não tem consumo. Porque será que não tem? Será que não se pagar por ele? Será que é só não ter consumo ou o governo não queria investir muito na literatura? Aí tem os dois viés da prisão, primeiro a prisão mental, porque aí tu tens a falta de cultura, vai te levar ao teu nível de ignorância que vai dar a falta de interesse, exatamente. Só que casando os três, sai boa parte do Brasil da antiguidade. Agora nós estamos tendo com acesso muito mais fácil à tecnologia, à leitura e a tudo que a gente precisa. Eu trabalho na biblioteca, cara, tem livros de muita qualidade lá, cara. O governo manda de graça. Eu tava vendo esses dias um livro de capa dura, bonitão, daquele do Dostoiévski, Crime e Castigo. Um livro importantíssimo na nossa cultura. E tá ali pra emprestar. E tá ali pra só ir lá pegar. Só que assim, o que eles fazem? Eles te dão ali, eles colocam ali à disposição para dizer, opa, eu faço a minha parte. Claro. Só porque aquela parte de te estimular aquela leitura é outros 500. Uma coisa eles não querem te deixar claro que ele tá te afastando da literatura.